Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Cara, impressionante como pegou e como foi o Rodrigo Nestor, né, que te respondeu ao vivo. Foi, mas ele foi... Foi super gente de pra boa, caramba. simpático. Foi. Mas, pô, eu lembro na época ali de ver... É que o torcedor é foda, velho. Eu me incluo nessa também, mas não faço mais esse tipo de coisa. Já fiz. Confesso que já fiquei puto com algumas opiniões de alguns jornalistas e caí no erro de rebater ali, mas nunca faltei com respeito com nenhum. Mas, porra, eu vi uma repercussão de uns caras falando algumas coisas pra você que... Não, foi Cara, foi como puxado. se você tivesse ofendido Então, vocês a acharam honra, que eu mãe falei- do cara, Vocês a acharam que o que família eu do falei foi ofensivo? Vocês Não, acharam cara. que eu ofendi alguém? Só pra Não. contextualizar pra galera, Isso. foi quando o Dorival foi contratado pelo São Paulo, você disse que ele Que tava ele dando, tava atrás. tava dando ele um tava passo atrás, regredindo na Foi carreira. a Mariana Spinelli que me ferrou, porque aí eu dei opinião, aí vem a Mari, velho. Ele então regride na carreira. Quem dera, né? Isso. E ela foi muito bem, aliás, porque é o papel dela também. Cara, Ali, eu né? primeiro, assim, eu posso... A respeito da sua opinião, eu não concordo. Sim. Mas ao mesmo Normal. tempo eu não acho que você tenha... E outra, Tipo cara, assim, na eu torço- época eu torço- que eu o torço pros Dorival, Santos. o Dorival foi contratado, tinha contexto O ali. Carille o Santos demite o Carille e resolve contratar, sei lá, um técnico que está bem na Série A. Sim. Aí o cara aceita. Isso. Um exemplo. E aí você fala, pô, o cara tá regredindo, tá saindo da Série A pra Série B. Isso. Tem dois lados meus. Tem o lado torcedor que vai falar, mas quem esse cara pensa que Normal. é? Pra falar do Pra falar do Santos, o maior do mundo, que não sei o quê. Isso assim, quando a pessoa fala isso, ela tem que saber que ela vai lidar com esse tipo de Sim. de opinião. E aí, meu, Não, e eu não tenho... Você rabo, Cara, posso falar uma coisa? Eu não Aham. bloqueio ninguém no Twitter. não, tá certo. Eu não bloqueio ninguém. Eu vejo que você responde, velho. É, Eu Você vai lá e respondo. responde, Não, e não cara. respondo xingando. Eu sim, respondo normal. não, é. Porque no nosso meio tem muito assim, eu não vou discutir com esse cara fanático. Eu falo assim, graças a Deus tem esse cara fanático. É, Se não tivesse esse cara fanático, eu não estaria 2 horas todo dia aqui na televisão falando. é importante ter essa visão. Concordo. E cara. eu posso não responder, É. se eu tô afim eu respondo. Na maioria das vezes quando eu respondo, o cara, pô, Bruno, é verdade, desculpa, tal. Todo mundo tira a arma, Uhum. baixa a arma, porque acho que tá acostumado com essa linha do jornalista que vai, bloco, e eu não sou assim. Eu Sim. não sou mimado. Cara, Lógico. se eu tô na rede social, É pra- eu tô no game. É. Se eu É dou essa vidraça opinião, também. se eu dou essa opinião, eu sei que vai ter gente que vai concordar e vai ter gente que Exato. vai discordar. Exato. Pra E mim que não você vai tem- mexer com o ego do torcedor também. Exato. É. Eu não vou pisar em ovo. Exato. Se eu acho que eu tenho que dar essa opinião, cara, eu vou dar. Tá certo. O que eu não vou jamais fazer, e já aprendi muito, é desrespeitar. Isso É não. ofender. Agora, É, claro. É. Uma parte pro pessoal. Exato. agora Aí um não. outro lado meu, como jornalista, diria, pô, tem razão. O cara tá deixando, sei lá, um time que tá brigando bem no Brasileiro da Série A pra ir pra Série B, ele tá dando um passo pra trás, buscando outras coisas, cada um, mas eu entenderia. Então assim, eu achei que foi uma... E outra, eu acho que assim, a sua carreira na ESPN, ela é muito de, como você entrou como apresentador, é muito de coordenar os papos, Sim, ouvir a opinião de sim. todo mundo. Eu acho que esse tipo de coisa de você opinar e ficar visto por conta de uma opinião que você deu, ainda que ela tenha sido controversa, que ela tenha batido, é bom pra você. É bom pra Não, você. E quanto mais você puder fazer E hoje isso... é essa temática, né? É isso, Você quanto e a mais você Mari puder tem um entrosamento muito Eu- legal e vocês é assim, opinam. Tem alguns contextos, assim, a história. Primeiro, assim, por que aquela opinião? Porque, assim, o Dorival, ele estava no auge naquele momento, porque ele tinha sido campeão Da da Libertadores, Libertadores, da Copa do da Brasil, Copa do Brasil. pelo Flamengo. É. Ele saiu do Flamengo, não é É. que ele trocou também o Flamengo pelo Sim, São Paulo, sim. ele tinha saído, mas ele saiu daquele jeito de todo Por mundo assim, cima. cara, saiu por cima e saiu injustiçado. Sim, E existia até uma fila de tipo, cara, o Dorival é um dos caras que pode ir pra seleção, sim. certo? E ao mesmo tempo, o Dorival vinha daquela coisa de estar num momento onde a carreira dele tinha dado, né, ele tinha passado pelo Ceará e Sim. retomou, foi pro Flamengo. E a opinião naquele sentido foi assim, cara, o Dorival, ele passou um tempo só sendo chamado pra clube que precisa se salvar do rebaixamento. O Dorival é maior que isso, ele precisa ser reconhecido como o cara que ganhou a Libertadores. Pegar um como o cara projeto de alguém que Exato. queira brigar. de alguém que queira brigar Ninguém por um imaginava que ele ia... título. E na fazer época, o trabalho que fez. o que o São Paulo tava procurando? Um técnico pra aquilo, pra alguém que Sim, salvasse, sem dúvida.
que salvasse. O trabalho do naquele Rogério sentido. tava muito Horrível. ruim. Tanto que, até naquele momento, a Mari falou assim, até na discussão a Mari falou assim, mas então é melhor ele ir pro Corinthians? Porque o Corinthians estava também, acho que estava num momento meio de instabilidade. Sim. O Atlético tinha acabado, também estava para trocar de técnico. E eu O falei nome dele foi ventilado no Atlético, mano. isso. O próprio E- Corinthians. E eu falei que sim. No Corinthians foi o que São Paulo chegou primeiro, mas ele Foi. podia ir pro Corinthians. E aí eu falei que sim, que era melhor ir pro Corinthians, por quê? Pelo simples fato do Corinthians estar na Libertadores. Uhum. E o São Paulo não tava. Então, assim, naquele momento, de repente, num torneio de mata-mata, como ele conseguiu levar o São Paulo a um título, Ele ele poderia ter poderia feito- conseguir no Corinthians e poderia ser o título da Libertadores. Mas no próprio corte, eu falei assim, cara, não tô falando da história do Instituição. São Paulo. Não tô falando disso. Tô É. falando do momento que o clube está vivendo. Aham. Então, se o Dorival foi sempre visto como, né, ultimamente estava sendo visto como um cara que é só chamado para salvar a clube, não, Bombeiro, né? ele tem que ser chamado para clubes que estão ambicionando título, né? Sim. Só que assim, claro que assim, primeiro, isso não vai sair no corte, né? Essa nossa discussão toda, né? Cai só Uhum. um pedaço ali no corte. E naquele momento também era a intenção de vamos discutir isso, né? Tanto que a Mari começa a discutir comigo, os outros não concordo, tal. Aí o programa rola a partir dessa Dessa opinião. e do meu papel de cara. E aí, não é um ponto esse, e tal? Uhum. Só que aí o que acontece, cara? Aí o São Paulo começa a voar, né? Ou ele mobiliza o São Paulo daquela maneira que ele consegue primeiro, cara, passa pelo Palmeiras. Aí passa pelo Corinthians. É até engraçado isso, porque quando... Teve um cara, o Giovanni, que eu gosto muito do Diário do Peixe. O Santos estava cogitando também trocar o Odair Helman nessa época e muitos torcedores pedindo a volta do Dorival. E aí quando o São Paulo contrata, ele tuita. Pô, agora o Santos tem um pouquinho mais de chance para se manter na primeira divisão, porque mais um time agora vai brigar para não cair. Ele não é fã do Dorival. É. Não, e sabe Então, que... assim, e aí o Dorival, Quebrou a cara o Dorival vai pra seleção, é campeão. Não, e a opinião, aí agora eu lembrei também, foi tão apimentada ali na época, porque eu falei assim, é como ele sair do Real Madrid pro Sevilha. Nossa, verdade. Não, mas aí você foi mal. Então, mas Aí aí... você foi mal, velho. Mas aí- Desculpa aí, eu não tenho defesa, velho. Não, mas aí é o seguinte, não, tenho muita defesa. Não, mas Eu totalmente- São Não, Paulo tô estava brincando. no Sevilha. Exatamente. É, Mas não, por quê? O Sevilha é tricampeão do mundo? Não é o Sevilha tricampeão do mundo. Qual é a temporada do Sevilha? Entendi. A gente discutiu isso na época. Tá. Você Qual é a temporada do aprofundou Sevilha? o assunto. A temporada do Sevilha é o quê? Está no meio da tabela, Aham. ele vai disputar a Liga Europa, que ele ganha todo ano, como o São Paulo tinha acabado de ser vice-campeão da Sula e estava na Sula. Uhum. E, cara, se ele for muito bem, ele ainda belisca a Copa do Rei. Naquele momento, era a mesma... Em termos de projeção, você quis dizer. Era a mesma condição esportiva de um e de outro. Uhum. Mas, porra, você vai explicar isso pro torcedor? Não, pode. É. O torcedor foi assim, cara, não, você não pode comparar. Mas é claro que se você parar pra pensar friamente, tudo Sim, que eu tô sim. falando aqui faz sentido. Com certeza, velho. Tanto que muitos São Paulinos falaram isso pra mim, né? Falaram, não, tudo bem, eu concordo com você, mas não interessa. Não interessa. Não interessa. E, cara, Os caras mandando a mensagem pra ele ao vivo no Sport Center. não, Eu e posso lembro falar, disso. cara, Puta, o torcedor não tem que interessar mesmo. Quem tem que ter razão, quem tem que não ter razão, mas, né, pensar com a razão ali, ou opinar sou eu. Sim. O torcedor, ele não tem que ter razão. É. O torcedor, ele vai querer ganhar a discussão defendendo o time dele, ele tá Acabou, certíssimo. tá certo. Ele tem que ficar puto comigo mesmo, Ah, né? Um ou outro entendeu ali, alguns outros exageraram ali na bom. provocação. E aí, o que acontece? Cara, aí o São Paulo começa a voar. Pá, e elimina o Palmeiras. E aí pega o Corinthians. Nossa. Puta, aí pega o Corinthians, porra, aí atropela. Aí recupera aquele negócio, era melhor ter ido pro Corinthians. E aí é tão maluco, e eu dou tanto azar, me dou tão mal, que imagina, de um confronto pro outro, do São Paulo e Corinthians da Libertadores, o negócio muda totalmente. Porque o que acontece no primeiro jogo? O Luciano é expulso porque chutou a bandeirinha, vocês lembram? lembro. Qual que era a discussão? Cara, o São Paulo não vai ter atacante pra jogar a volta. É. Vocês lembram disso? Uhum, sim. O que acontece na volta? Nesse intervalo, o São Paulo contrata o Lucas. Contratou o Sim. Lucas, que acaba com Que o acaba segundo com o jogo, Acaba cara. com o jogo, velho. Aí, cara, porra, é enxurrada em cima de mim, e apanhando, É. e pá. Aí vai, cara, pega o Flamengo, e, cara, ganha do Flamengo. Imagina o Bruno ali nos bastidores. Filha da puta, os caras contrataram o Lucas. Me fudeu. Não, ali eu não pensei que ia ser assim, mas, tipo, quando o São Paulo veio, eu falei, puta, agora ferrou. Não, quando ganhou o gol do Caleri no Maracanã, você falou, fudeu, os caras vão ganhar no Agora aqui Morumbi, no agora Morumbi já e é. tal, né? Aí acho que o Flamengo sai na frente até, não sai? E o No Nestor Morumbi empata. sai, né? gol do Bruno Henrique. É. Isso, e aí o Nestor empata. Aí, cara, minha rede social, vocês não imaginam o que era, cara.
Eu mostrava ali na Chupa foi... ESPN. Não, era assim, ó. Eu ia rolando assim, ó. Twitter, Instagram. Papapá, não tinha fim. Isso não é ruim, não, cara. Não tinha fim. Então, aí, cara, eu ouvi de gente do São Paulo isso. Os caras chegaram pra mim e falaram assim, cara, sabe por que pegou? Porque a tua opinião importa. É lógico. Você saiu grande do negócio. Lógico. Eu ouvi de gente, assim, importante ali do São Cara, Paulo. mas o que me pega, Bruno, Falando isso. é nessa discussão o jogador meter e falar, pô, a gente usou essa fala. Precisa o clube mas se eu acho mobilizar que ao ponto de, pô, tá vendo aquele cara lá da ESPN falou que a gente é o Sevilha, que não sei o que, cara, vamos provar que a gente não é. Porra, caralho, velho. Ah, mas isso eu acho que rola os jogadores- 2023, os jogadores cara. que- Isso daí rolava na época do Filipão, lá, quando ele treinava o Palmeiras, lá que ele levava o jornal pro vestiário. Olha aqui o que os caras estão falando de você. Mano, hoje 2023, pô, joga, tá ligado? Não Cara, o precisa provar. jogador, o Luciano falou. Esse cara né? é muito melindre, cara. Essa é a palavra. Mas acho que o jogador brasileiro, ele é muito movido a isso, sabe? E acho que acho tem muita também. coisa no calor da emoção, assim, É. sabe? Cara, eu recebi, eu não ia contar, mas eu vou contar. Não. Não tudo. Uhum. Mas teve um jogador de São Paulo que mandou pra mim mensagem no Instagram. Mas assim, rebatendo... Ofensivo. Na época ou depois do Não, título? depois do título. No dia seguinte do título. Tipo, porra, não sei o quê. E aí, fala agora. Tipo, Mas assim, jogador grandão... jogador grande e experiente. Tipo, o jogador que você fala assim, cara, o cara não precisa disso. Já sei de até um, quem é. Você fala assim, o cara não precisa disso. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, pô... Jogou no nada exterior. Pô, Mas falei, cara, vamos fazer o seguinte, entra no ar, vamos conversar no ar. É. E... Não, você foi e bem. a gente se acerta. Não, ele não entrou. Cara, você foi uma gente boa pro cara e o cara continuou puto. Não, ele não respondeu Não mais. respondeu Não mais. respondeu. Visualizou. Mas ele não respondeu. E aí, no dia seguinte, entrou o Nestor. Caralho, que Aí no dia foda. seguinte entrou o Nestor. Aí eu falei assim, cara. Vai ter... Aí eu falei, né, pra Maria, eu falei, puta, Maria, agora, né? Os caras já vão entrar de lá, né? Porque vai ser assim, ó, agora vai ter o. vai ter o link com o jogador de São Paulo, a gente não sabe quem é, né? Uhum. Falaram assim, vai ter algum campeão. Aí eu falei, porra, tô fudido, né? Agora o cara vai. Alguém vai entrar lá. Ah, você não sabe que vem. Tipo, o programa é ao vivo. E falei, cara, pode. Não, e teve um pedido... Não, teve uma... Não é pedido de desculpa, isso não, mas teve uma recolocação sua, dizendo, olha, naquela opinião eu não fui bem. Teve um negócio assim, não teve? Não, teve. Não, assim, eu até falei na época, cara, não é um pedido de desculpa. Ah, é, Porque então. um pedido de desculpa eu não. Cara. Primeiro você não tem bola de cristal pra saber Não, o que... e seria um pedido de desculpa se eu tivesse ofendido Ofendido, alguém. Por claro. mais que alguns torcedores falam, você ofendeu sintam. o clube. Não ofendi o clube, eu dei uma Não, opinião. é. Se eu tivesse ofendido, cara, não teria problema nenhum em pedir pedir desculpa. Mas foi um reconhecimento. Cara, me surpreendeu. Eu não imaginava isso e, cara, foi... E tanto que aquela opinião, a polêmica, não foi falando mal do Dorival, pelo contrário, era uma defesa do trabalho do Dorival, né? Eu nem sei, eu não falei com ele depois, assim, eu não sei se ele ficou bravo comigo ou não. Assim. O Dorival? É, não sei. Eu acho que não. Acho que não. Até o pessoal ali que... Até perguntei, assim, o pessoal, não, o Dorival... Não era sobre ele, pelo contrário. Não o era elevava, sobre ele. Quem ficou mais bravo foi o torcedor do São Paulo, que, por mais que tudo bem, eu tivesse pensado daquela maneira, eu também entendo que o torcedor tenha ficado bravo, assim. Eu vi muito... Desculpa, Rodolfo. Eu vi muito que algumas matérias saíram, não de sites grandes, assim, mas de sites mais alternativos. Teve alguns que colocaram Bruno Vicari, vírgula casada, palmeirense, critica, sites de clubes do São Paulo. Assim, mas aí o pessoal... Cara, e tu cai na rede social, os caras já olham, tá vendo esse palmeirense aí? Mas isso aí é bobeira. Besteira, assim. velho. Isso aí é besteira, Mas é o que eu falei, cara, eu tô ali pra Até dar minha porque opinião. se fosse no contexto Eu do tô no Palmeiras, jogo. no lugar do São Paulo, eu imagino que você teria a mesma opinião, falaria do mesmo jeito. Não, eu falaria de qualquer clube. De qualquer clube. De qualquer tipo, clube. Né, isso aí, interessa se é o Palmeiras, ou o São Paulo, de quem for. E aí aí foi entrar o Nestor ali, né? Eu falei, cara, e agora, né? Será que eu vou apanhar ao vivo, né? Como é que será que vai ser, né? Porque, tipo, o cara também tava com a faca e com o queijo na mão ali pra me sacanear, né? Pelo menos, né? E aí o repórter era o Edu Afonso, né? Aí Craque também. o Edu, acho que chegou a falar, e o assessor, se não me engano, o assessor do Nestor é o Juca também. Vocês conhecem o Juca Pacheco? Conheço. Foi assessor por muitos anos do São Paulo também. E aí o Edu já falou assim, cara, você vai entrar no ar aí, você sabe quem tá lá, né? Tipo, meio que brincou assim com o Nestor, é o Bruno, né? Aí o Nestor, puto, o Bruno falou aquilo, aí o Edu falou, cara, tipo,
pode sacanear ele, né, tal. Não tem problema, né? Tipo, deu uma quebrada no gelo. E aí, a hora que a gente foi abrir a entrevista, a Mari já também... Deu uma zoada. Já deu uma zoada, tipo, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas foi algo assim, chegou o grande momento que eu esperava, o momento que o Bruno vai ser humilhado na TV, o momento que a gente vai esfregar a cara dele na sarjeta, sabe um negócio assim? Aí, tipo, o Nestor entrou brincando, assim, ele e foi como tem super que de ser, boa. foi super... O Nestor é um gentleman. Pô. Não, ele foi muito legal. Aí eu lembro que eu ainda fiz umas 2 perguntas, assim, pra ele, tipo, mas como é que foi? Passou o meu vídeo lá e tal? Aí ele começou a falar assim, aí a Mari falou, Bruno, calma, não pergunta mais, que daqui a pouco ele vai não ficar provocando, que daqui a pouco ele fica bravo com você. Mas não, cara, muito pelo contrário, ele podia até, de repente, ter me sacaneado ali, mas ele foi muito... Ele me sacaneou, mas foi de um jeito bem educado, assim, de uma maneira bem... Cara, como tem que ser. e é doideira que você vê várias entrevistas dos jogadores hoje, atualmente, os caras falam, não acompanho muito, não. Não, os caras vêm Não tudo, vejo cara. muito, não. Caralho, E, eu queria e- ver, e uma, velho. e uma outra coisa também, o Flavinho teve com a Quer dizer, gente. eu acho que vem muita coisa, tanto que eles estão toda hora dando resposta, assim, Exato, velho. sabe?